Terra, Brasília, continente, pátria, mãe da minha gente. Hoje eu quero perguntar: se tão grandes são teus braços, por que negas um espaço aos que querem ter um lar? Eu não consigo entender que nesta imensa nação ainda é matar ou morrer por um pedaço de chão. Lavradores nas estradas, vendo a terra abandonada, sem ninguém para plantar. Opa, saudações a todos aí, gente. Estamos aqui num debate aberto. E hoje vamos falar um pouquinho sobre cinema e política, cinema e comunismo, né? E para isso, estamos aqui hoje com a Kátia Ribeiro, que é filha do Jano Ribeiro, que é a pessoa que foi retratada no último filme que a gente lançou, Jano Ribeiro de Lutas e Sonhos, um filme que conta a trajetória militante, a trajetória política dele, que era militante do Partido Comunista Brasileiro, militante sindical, um defensor dos direitos humanos, da democracia, e que tem uma trajetória aí de luta, de perseguição, de injustiça que foi cometida contra ele. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso e sobre a influência que ele tem aí em toda a família, com todos os irmãos. Também vamos falar com o Daniel Neves, que também é aí membro da produtora aí da Companhia Bueira Aberto, do nosso coletivo. Fez um monte de filmes aí comigo, com todos os membros da companhia, meu camarada, e vai falar um pouco sobre também a pesquisa dele no mestrado, sobre a relação entre cinema e política, falar um pouco sobre cinema novo e um pouquinho das influências que o cinema novo, a política, tem na produção da Companhia Bueira Aberto. Então, eu passo a palavra aqui inicialmente para a Kátia. Kátia, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho quem você é, o que você faz, para a gente te conhecer um pouquinho antes das perguntas, tá bom? Por favor. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Kátia Lopes Ribeiro, né? Sou filha do Jano, sou professora aposentada. No momento, eu só trabalho na evangelização infantil. De vez em quando alguém precisa de algumas orientações, a gente dá uma ajuda. E muito do que eu sou, eu devo ao meu pai em todos os sentidos, tanto no sentido da visão política, que eu ainda não tenho tenho muito que aprender ainda, em questão ao respeito ao próximo, à solidariedade, embora ele nunca aceitasse, né? Nunca tenha admitido que ele tivesse uma religião, ele vivia o amor. Então, ele era um exemplo de amor. E isso é religiosidade. Isso é viver o amor de Cristo, é amar ao próximo e respeitar sempre. Então, ele teve assim, uma trajetória muito difícil, a nossa vida também foi bem complicada por causa disso, mas a gente entende que é porque ele se preocupava muito com os seres humanos. Ok, obrigado, Kátia. Muito bom ter você aqui hoje no debate. E agora passo a palavra aí para o Daniel. Faz uma apresentação sua aí, Daniel. Ninguém nunca te viu nesse canal. Então, pessoal, nunca apareci nesse canal, né, como ator, como apresentador, mas estamos aí na produção cinematográfica da Bueiro. Acho que eu, como todos os membros do coletivo aí, a gente tem um trabalho de produção de filmes e também de crítica, né, e pesquisa sobre cinema, né, sobre história do cinema. E eu agora estou nesse processo caminhando lado a lado, né? Além da minha produção, estou fazendo o mestrado na reflexão sobre o cinema novo e a Companhia Bueira Aberto, né? Como o cinema novo chega na companhia e essa relação entre cinema e política também, né? Que é histórica e muito importante, né? Que tá, de alguma forma, está sempre relacionado, né? E aí a gente vai produzindo e refletindo sobre o que a gente está fazendo, né? Que eu acho que isso é bem importante. É isso aí. Legal.
Bom, eu ia começar te perguntando, Kátia, assim, falando que, para mim, né, no meu ver, o Jano, ele me remete a alguém que defendeu veementemente a justiça social, né? É uma pessoa que sempre teve essa visão. E aí eu ia te perguntar a influência dele, né, na sua formação não só política, mas também ética e humana, né? Você falou um pouco disso já na sua apresentação, mas se desse para aprofundar um pouco essa questão dele como uma pessoa ética que defende os direitos humanos, porque tem é, muita colocação aí da ideologia do socialismo, das ideologias de esquerda como autoritárias e tudo mais. Até por questões que se colocam aí na história. Mas eu vejo que na história do movimento operário brasileiro, até pelo fato de ser oposição, até pelo fato de estar sempre nessa luta com as pessoas que estão aí no lado mais sofrido da história, que se coloca, na verdade, como uma defesa da democracia e dos direitos humanos, no final das contas. E é um pouco do que a gente tenta mostrar no filme. Como que você vê isso? Você vê dessa forma? Como que era a figura do seu pai nesse sentido? Sim, é como eu disse, né? Ele sempre foi um exemplo para a gente, desde pequenos, ele sempre exemplificou o amor, o respeito, e ele não, que nem eu falei, ele não era muito de palavras, mas era de exemplos, então, mesmo sendo em casa, na escola, a gente sempre, inclusive eu tive vários problemas na escola, porque eu não aceitava a história que eles passavam, eu cheguei a ser até ameaçada por professores, né? Vou chamar a polícia, cala sua boca, porque mesmo com meu pai sendo procurado pela polícia em 72, quando nós fomos para Carapicuíba, eu entrei em conflito com o professor de educação moral e cívica. Como podia ser aquilo? Então, eu não aceitava a mentira. Mesmo quando eu tinha que estudar a história do Brasil, com 10 anos, eu já preciso reler, mas com 10 anos eu tinha lido Marx, tinha lido os livros que meu pai tinha, a verdadeira história de Tiradentes. Então, eu sabia que a história que eles ensinavam na escola não era a verdadeira história. Eu não aceitava que o Brasil que ele tinha sido descoberto. Eu sabia que ele tinha sido invadido. Teve uma vez que o exército foi em casa, eu enfrentei um militar, quase que a gente saiu no tapa. E a vizinhança toda de olho, né? Falaram, se ele encostasse a mão em você... Primeiro ele começou, cadê seu pai? Eu falei, se você veio procurar, você que procure. Eu não vou, mesmo que eu soubesse, eu não ia falar. Então, isso foi uma coisa assim, muito importante que ele deixou para a gente. E o fato de eu fazer magistério também deve ter tido muita influência dele, né? Porque eu queria ensinar os outros a lerem, a escreverem, para poder ser independentes. Que as pessoas, a partir do momento que você sabe ler e escrever, você se torna independente, você procura seus direitos. Muitas vezes a gente passava por dificuldades. Teve uma vez que meu pai foi preso. Antes do meu pai ser preso, o amigo dele tinha sido preso e ele entregou meu pai. E nós ficamos revoltados com isso. Como, né? Meu pai nunca abria a boca para entregar ninguém. Como que o homem... Aí meu pai falou, não, minha filha. Ele falou assim, você não sabe o que é ser torturado. Cada um tem uma reação. Ele fez o que ele achou certo na hora. A gente não pode julgá-lo, porque a gente não sabe o que ele sentiu naquele momento da dor. Então, meu pai era incrível, né? Porque ele mesmo sofrendo, sabendo, ele nos ensinava a perdoarmos o próximo, a entendermos. Então, hoje em dia eu sou espírita, tá? Eu sou kardecista há muitos anos já, desde a adolescência, mas
meu pai, a gente não precisou de ter uma religião para poder aprender a ter amor ao próximo, embora a gente ainda tenha muito que aprender, muito que evoluir, que o nosso amor ainda é pititinho, né? Mas o que a gente trouxe assim de herança do meu pai foram os ensinamentos de amor, de respeito, de carinho. Na escola também era muito interessante que meu pai nunca foi aquele pai controlador, né? Eu comecei a namorar com 19 anos porque eu achava importante, né? Para mim, na minha cabeça, a virgindade era importante, mas para o meu pai, não. Então, se eu quisesse namorar, casar, amigar, para ele, isso nunca foi importante. E as minhas colegas falavam, Deus dá asa para quem não sabe voar. Você tem um pai todo liberal. E era muito engraçado. Ele me chamava de quadrada. Meu pai me chamava de quadrada. Aí eu brincava com ele, quem não é quadrado acaba ficando redondo antes da hora. E ele falava, o que tem? E outro fator importante é que ele falava que quando a jovem engravida solteira, aí é que os pais têm que acolherem, porque dar comida, dar roupa, dar estudo é fácil. Ele falou, na hora que ela mais precisa é quando ela engravida solteira. Então, é nessa época que ela precisa de um acolhimento maior. Então, por aí você vê, né, os valores que ele passava para a gente. Muitas vezes eu não entendia, mesmo em relação a isso. Eu não aceitava, eu quis casar virgem, para mim era importante. Casei, quebrei a cara, mas valeu pelos filhos que eu tive. Tem o Daniel, viu? Tem o Daniel e a Isabel, que também tem muito orgulho do avô. Muito legal, muito interessante. E que mentalidade avançada, né? Que pessoa demais. Frente demais, é verdade. Legal. Beleza, Kátia. Eu vou perguntar agora para o Daniel aqui. A gente está falando aí da figura histórica, né, do Jano Ribeiro, e que foi retratado aí no nosso último filme. E um dos nossos documentários que também aborda essa questão política, né, a questão dos limites da democracia no Brasil, inclusive mostrando como a tortura e a prisão ilegal são também armas do Estado até hoje contra populações perseguidas e marginalizadas. Esse documentário é o Democracídio, né? Fala um pouquinho sobre ele aí, Daniel. E o que tem de aproximação nos dois filmes, o Jano, no Democracídio, e o que tem de diferente. Se der para falar isso em 3 ou 4 horas. Esse filme, né, o filme do Jano, eu parabenizo, né, primeiro, porque eu acho que é uma história bem importante de se trazer, né? Inclusive o depoimento que a Kátia está dando aí, eu achei muito importante. Inclusive eu falei, putz, podia estar no filme isso, né? Quem sabe futuramente aí, porque realmente é um relato de um militante, né, que tem todo um histórico aí, né, na época da ditadura, do movimento operário. E a nossa proposta da Companhia Bueiro Aberto, de alguma forma, sempre esteve ligada com isso, né? A gente, às vezes, tinha uma discussão sobre fazer filmes que falassem das contradições sociais, né? E que comunicassem as pessoas, né? Então, acho que foi muito também da nossa militância dentro dos movimentos sociais, né? Junto com as lutas, né? A gente participava dessas lutas, né? E aí acho que isso influenciava muito no sentido de querer documentar e de fazer uma propaganda, né, política de ideias contra o status quo, né? Então, eu acho que até depois a gente se afasta um pouco disso no sentido de que essa denúncia não ser uma coisa tão direta, né, como alguns filmes da Companhia Bueiro Aberto colocam no começo, por exemplo, e como esse filme do Jano agora traz, né? Mas eu acho que a gente sempre teve esse olhar meio que duplo, né, no coletivo, que é, de um lado, fazer a denúncia social e, de outro, apresentar a cultura popular, né? Então, a gente está sempre, os documentários ou
estão fazendo denúncia ou estão apresentando a cultura popular como resistência. E o democracídio surgiu bem nessa ideia de falar de política, falar de uma maneira direta também, né? Acho que é algo que estava meio engasgado ali, né? Na periferia, principalmente, né? Onde aquelas leis, né, de direitos humanos não funcionam, né? E existe uma perseguição simplesmente pela pessoa morar ali, né? A forma que a polícia age, né? Então era muito isso, assim, pelo fato de ter esse consenso, meio que isso é jogado para debaixo do tapete, né? Essas questões de autoritarismo mesmo dentro da democracia, né? Então o democracídio vem muito para falar isso, para dar um grito assim de falar, olha, a gente está numa democracia de fato, mas é uma democracia que ela tem um lado, né? Tem uma classe, ela responde a certos interesses em última instância, quando há um questionamento a esse sistema, a gente vai ver que a repressão ela continua, ela se mantém, né? Eu acho que o filme ele trabalha muito essa questão mais atual, né? Enquanto o filme do Jano ele busca fazer essa coisa mais histórica, né? E a gente vê também os recursos, né, de linguagem do documentário, né? Porque no caso o democracídio ele dá essa preferência para as pessoas falando, né? E no caso do Jano Ribeiro ele traz assim, essa introdução de uma voz, né? Que no caso é a sua voz, né? Falando e discutindo, né? Que eu acho muito interessante, mas não numa perspectiva imparcial, vamos dizer, de descrever a história do Jano, né? Mas numa perspectiva parcial mesmo, de se posicionar, né? E isso tem muito a ver com lembrei muito do Leon Hirschman, né? Do Maioria Absoluta, por exemplo, que é um filme que ele fala sobre os camponeses, né? Na época da ditadura, e que tinha essa coisa da narração que questiona, né? Não a narração que descreve apenas, né? Mas que ela emite juízos, né? Sobre a realidade social e sobre o personagem, né? Mas eu acho que agora é um filme que é um marco no sentido da gente estar mais aberto para fazer filmes políticos, né? Eu acho que a gente tinha um medo de fazer filmes diretamente políticos, porque às vezes a política ela meio que ela pode assim podar a liberdade artística, né? Então a gente às vezes fica muito submisso a uma mensagem. Então acho que a gente foi muito para o lado de deixar essa política direta um pouco de lado. E hoje com esse filme, né, a gente vê o Tupinambá Subiu a Serra, que foi o filme que eu também dirigi. Eu acho que a gente está reintroduzindo o cinema mais politizado, com uma certa maturidade também, para abarcar a nossa diversidade política e também trabalhar a questão de linguagem, a questão estética. Legal, interessante. Eu queria saber também, Kátia, você tem um blog, né? E nesse blog eu li um texto muito bonito que você escreveu sobre o Jano, sobre a biografia dele. Você contou muito sobre a biografia dele, inclusive a parte política. Eu queria saber um pouco desse seu trabalho escrevendo, se é um hobby, se você pretende publicar, talvez, no futuro, um livro, alguma coisa, e como que foi esse processo de escrever, né? Porque eu sei que foi uma tarefa que o seu irmão passou para você, né? E você assumiu essa tarefa aí. Qual foi essa experiência, né? Como que foi? Não, a ideia foi minha mesmo, tá? Que eu queria fazer uma homenagem a meu pai. E eu tinha vontade de escrever um livro, mas eu não sei, eu juntei os dados que eu pude, né? Inclusive, eu queria fazer uma homenagem para ele enquanto ele estivesse entre nós. Aí eu falei, não, para eu escrever o livro vai ser meio complicado, até eu conseguir, né? Então, eu fiz aquele texto justamente para ser publicado enquanto ele estivesse entre nós, porque ele já estava doente e eu quis fazer homenagem para ele. Mas eu não sei se ainda vou conseguir, né? Embora seja eu tenha feito letras, agora você fazer um curso, né? Eu sempre li muito, mas até você escrever um livro é uma distância bem grande. E eu ainda não me sinto nessa condição de escrever um livro. Mas pode ser uma ideia que eu venha retomar ainda, assim. Porque eu acho muito importante.
Sim. Porque Eu você achei vai o seu texto estar... bem escrito. Eu achei que o seu Hã? texto ficou muito bem escrito. Eu gostei de ler e ele me deu uma referência muito grande para eu montar também o filme, para eu entender melhor como que eu deveria fazer aí a história acontecer. Tem uma parte que eu falo das nossas fugidas durante a noite, porque você sabe que naquela época, se eles não prendessem um político, eles levavam o filho mais velho para ser torturado para o pai se entregar. E muitas vezes a gente teve que fugir até de madrugada. Saía sem rumo, com a roupa do corpo. Então foi uma vida assim bem difícil. Tem uns momentos que a gente até brinca, né? Leva na brincadeira, mas foi uma vida bem sacrificada. A gente teve momentos assim de muito estresse. Sim. Em 62 também, com meu irmão Neo Carlos assumiu o lar, porque meu pai não podia trabalhar, e ele trabalhava em São Paulo, pegava o trem, ia para Carapicuíba. Às vezes ele estava muito cansado, ele passava do ponto, ia parar lá em Itapevi, ou Barueri, não sei. Ele ia embora de trem, chegava atrasado na escola. E depois que nós passamos essa fase, né, que a gente voltou para Diadema, ele chegou a ter uma estafa. Ele precisou fazer tratamento, né? Esgotamento, porque meu pai foi preso em Carapicuíba, né? Sim. Na última fuga, ele foi preso lá em Carapicuíba. E quando nós voltamos para Diadema, meu irmão se estressou. Quando meu pai saiu da cadeia também, da prisão, ele teve uma estafa, porque ele gritava. Ele gritava assim como a pessoa que ele escutou morrer na prisão, na tortura, ele dava os mesmos gritos em casa. Então, foi também... Quando nós passamos pela fase da estresse do meu irmão, que ele melhorou, aí meu pai entrou também numa estafa. Então, foram momentos bem difíceis. Sim. Mas que a gente tem esse desejo de mostrar para as pessoas esse povo não vê que a coisa tá ruim ainda, inclusive com muitos direitos que meu pai e muitos outros lutaram para conquistar, né? Foram sacrificados, torturados ou muitos assassinados. Nós já estamos perdendo e o povo não enxerga isso. Só esse governador de São Paulo é outro cretino que mexeu no salário dos aposentados. Ele está tirando... que nem eu, no meu caso, eu fui aposentada com 75% do meu salário, porque eu fui aposentada por invalidez. Para eles não me darem o salário integral, eles não colocaram doença autoimune, eles colocaram doença desconhecida. Então, eu não consegui aposentadoria integral. E tantas outras coisas, gente que está doente. Eu soube de professor que ia para a sala de aula, dar aula, com o tubo de oxigênio, sabe? Porque tem problema pulmonar, câncer, e não conseguia aposentadoria. Então, e o povo ainda vota nessas criaturas. Eu não me conformo. Eu ouvi um termo outro dia, não sei se foi na TV ou na internet. Nós estamos numa democratura. E é bem por aí mesmo, sabe? Porque eles estão vendo a oportunidade de instaurar a ditadura militar novamente. E minha vontade é de mostrar para essas pessoas que estão fazendo um monte de coisa errada. O governo, o desgoverno que nós temos agora, tanto o federal como o estadual, os municipais, sabe, estão fazendo absurdos e o pessoal enxerga. Eles só... Tá certo, o PT pode ter errado? Errou. Erraram em muitas coisas, mas muita gente pegou carona no erro deles, inclusive os filhos do presidente. Muita gente pegou carona e eles fizeram muitas coisas boas, porque a gente sabe que na época
que o Lula estava presidente, o pessoal do Norte e Nordeste tinha uma assistência maior, a miséria não estava tão grande. Não sei se eu estou falando besteira, mas é do jeito que eu tenho observado, as coisas que eu tenho acompanhado, eu penso em fazer esse livro, acho importante estar participando disso daqui, para mostrar para as pessoas que eles têm que abrir os olhos, que se a gente não fizer nada, as coisas vão piorar, vão retroceder os direitos que foram conquistados com muito sacrifício e vamos voltar à ditadura militar, sim, porque muita gente já está sendo maltratada, espancada e, sabe, muita coisa errada está acontecendo que a gente não está sabendo, não está vendo e o povo não enxerga, não quer enxergar as coisas erradas. É isso aí. E isso mostra a atualidade também da luta, né, do Jano, como é importante fazer esse resgate aí da memória. Sim. Então, agora eu queria falar um pouquinho com o Daniel. Eu tive uma influência bastante grande do Silvio Tendler, do tipo de documentário que ele faz, que é um documentário histórico, um documentário que retoma fatos históricos, discute as questões políticas e usa muito esse material de arquivo, né? E nesse sentido, eu queria saber o seguinte, né? Que se a memória ela é um campo de batalha e se um filme seria, portanto, uma arma nesse campo de batalha, como nos sugere também o Democracia. O que você acha? Eu acho que é uma questão até difícil de pensar, né? Porque o documentário, o pessoal tem a impressão de que o documentário ele é um retrato da realidade, né? E a gente sabe que, na verdade, ele é um recorte, né? E ele é feito, eu acho que a interferência do diretor, né? Você vê uma pessoa sendo entrevistada no documentário e você acha, bom, ela foi aquilo que ela falou, né? E aí a gente muitas vezes não sabe que a pessoa falou 1 hora, você tirou 5 minutos, né? Então você selecionou aquelas falas, você encadeou elas dentro de um processo. Então, na verdade, quando você pensa em memória, você está pensando numa perspectiva histórica, né? Uma perspectiva no caso do personagem, mas também do diretor. E aí você não obviamente que eu acho que nesse documentário tem documentários e documentários, né? Esse documentário do Jano Ribeiro, o Democracídio, ele tenta ser mais didático, né? Vamos dizer assim. Então ele tenta buscar de certa forma uma imparcialidade, né? Que eu acho que, embora, como eu falei, o narrador ele tome posição, a gente vai ver um narrador que ele é externo, né? Você falou até do Silvio Tender, porque o Silvio Tender é parecido, mas ao mesmo tempo o Silvio Tender traz uma questão de ele participar da história, né? Ele conta os fatos na perspectiva de que ele viveu aquilo também, né? E eu acho que a gente tenta falar assim, por exemplo, a história do Jano Ribeiro foi essa, né? E essa perspectiva política, ou a história, no caso da democracia. O que é a democracia? É isso. É como se fosse um livro de história, né? O documentário. E aí ele vai buscar referências científicas mesmo, né? Porque é como se fosse uma história que você está fazendo no sentido de ciência, né? É uma história de memória, então você vai pegar material de arquivo, né? Como a gente pegou e como você pegou também, né? Reunir documentos, né? Você faz uma pesquisa para você montar uma história que existe, né? E aí eu pergunto, qual que é a verdade, né? Existe a verdade numa perspectiva, por exemplo, de contar uma história num campo da memória? Então, a história da ditadura, por exemplo, se você for contar,
qual é a perspectiva que você vai contar ela? A gente está vendo isso agora, né? Como a história da ditadura está sendo revisada por um viés de extrema direita, por exemplo, né? E aí você começar a discutir, não, mas esse viés, estamos abertos a uma diversidade sobre esse tema. Eu acredito que é a verdade de cada um, né? É claro que hoje em dia é difícil as pessoas afirmarem as coisas com certeza, né? Mas se a gente for pensar nessa questão da memória, é aquela discussão do Benjamin mesmo, né? A história, e acho que a Kátia mencionou aí, né? O que os livros de história nos contam, embora hoje, quer dizer, a extrema-direita está dizendo que os livros são estudo esquerdista, né? Mas a gente sabe que não, né? Na verdade, a história oficial que está nos monumentos que estão no país, em nome de rua, que aparece nos livros, que aparece nos feriados, nas datas comemorativas, é uma história oficial. E no sentido do que o Benjamin falava, uma história dos vencedores, né? Daquelas pessoas que tiveram acesso aos meios acadêmicos, aos meios de mídia, aos meios de pesquisa de documental, né? De pesquisa de material para você construir uma história. Então, nesse sentido, eu acho que é uma batalha mesmo, né? E essa batalha na perspectiva dos oprimidos, né? No caso, é um cinema de quebrada, um cinema feito por pessoas que são trabalhadores, então são aqueles operários que o cinema comunista tradicional sempre retratou, mas então, quer dizer, aqueles operários pegaram a câmera e eles vão disputar a memória, disputar também até com o cinema operário tradicional e também com a história tradicional. E apresentar outras perspectivas, né? Que são essa perspectiva que a gente diria dos vencidos, né? Pensando na perspectiva do Benjamin, que na verdade é uma perspectiva de classe. Né? Então a gente tem que recontar mesmo as histórias, como o Jano reconta a história de um militante numa perspectiva que é um recorte de uma verdade, né, histórica e social, e como a ideia da democracia, né, que a gente colocou no filme também, né, embora depois de ver, acho que até a Caixa comentou aí, né, da democratura, né, porque a gente faz essa brincadeira com o democracídio, né, e uma coisa que você comentou, né, que o Jano traz essa perspectiva muito forte, né, que o comunismo é muito associado ao autoritarismo, né, e a gente vê o militante comunista que traz muito essa ideia de democracia, né, e aí quando a gente vê o democracídio, a gente começa a pensar, pô, saudades daquela época, né, talvez o recorte que a gente estava fazendo era um pouco extremista, né, porque a gente estava lá na era do PT e falando, ó, esse governo aqui é autoritário, ele mata tanto quanto um governo de direita e tudo, né, e depois a gente vê que tem coisa muito pior e tal, né? Então, até olhando democracia, a gente fala, pô, talvez faltou um pouco desse olhar, né? Mas, por outro lado, era uma verdade, uma forma de se contar a história. Porque a história do desenvolvimentismo, do PT, a história da democracia pós-88, ela é cheia de conto de fadas, né? Então, a gente conseguiu e beleza, e aí, qual é essa perspectiva de memória? Para quem está na periferia e perdeu um filho assassinado pela polícia. Será que é essa mesma? Essa disputa de memória vai ser a mesma, né? Vai ser a mesma perspectiva? Não. Então tem uma verdade nesse sentido. Eu tenho uma questão também, já aproveitando a leva para você mesmo, Daniel, que é a questão do espectador, né? Um filme político é diferente de um filme de amor, ou um filme, sei lá, de suspense, ou um documentário que não seja um documentário político. Aqui é uma especificidade do documentário político. O espectador não é o mesmo. O espectador, ele recebe o filme com uma outra perspectiva, né? E eu queria que você me falasse um pouco sobre isso. E antes de você falar, vou citar aqui o Utopia e Barbárie, que é o filme do Silvio Tendler, em que aparece em um momento uma frase que diz: todo espectador é um covarde. Portanto, o que ele coloca ali é que ele não quer espectadores para o filme dele, mas que o filme dele tem uma perspectiva de ação. O que você acha disso? É uma discussão polêmica hoje em dia, quer dizer, porque existe uma tendência muito interessante, eu acho, no cinema de quebrada,
que é a experimentação estética, né? E uma preocupação muito forte com a forma e com as rupturas narrativas. Eu acho que agora não tem mais essa coisa que tinha, por exemplo, nos anos 60, lá, quando o próprio Partidão, né, que eu já não fazia parte, ele dava uma linha geral sobre como a arte, de certa forma, tinha que se comportar, né? E os artistas, mesmo que eles questionassem isso, eles seguiam, era a ideia do nacional popular e tal, do nacional desenvolvimentismo, né? Então, essa discussão, hoje em dia, não é mais tão fechada, assim, você tem que fazer uma arte que, por exemplo, comunique o público, né? Então, a gente vê, por exemplo, muitos cineastas que fazem um cinema combativo, político, de quebrada, e que dizem não se interessar tanto pela comunicação imediata do público. O que eu acho uma perspectiva interessante. Eu acho que a gente não pode se limitar. Inclusive, eu já encontrei cineastas, por exemplo, que têm essa perspectiva que seria mais esteticista, vamos dizer, que eu não acho que seja um termo adequado, né? Alguns poucos cineastas que tinham uma visão um pouco, vamos dizer, extremista, né? de transformação da arte, mas a maioria desses cineastas que estão na quebrada, que fazem um cinema mais estético, experimental, eles são muito abertos também por um cinema narrativo de pessoas que fazem, né? Então é uma coisa que eu acho que não cabe a gente ficar excluindo uma coisa ou outra. No caso da Companhia Bueiro Aberto, a gente sempre teve uma preocupação com o público. E o que é o cinema político? O cinema que transmite informação no sentido de conscientizar o público. Aí tem esse problema de relação, né? Quer dizer, a gente tem a informação e o público não tem, então a gente vai transmitir. Então você vê, por exemplo, o Democracídio, ele é um pouco isso. Nós temos a verdade sobre a democracia por A mais B, né? A gente sabe os problemas, sabe as soluções, inclusive, e a gente apenas informa o público, né, dos problemas, e ele tem que captar aquilo ali e fazer a mudança, né? Então, eu acho que aí a gente, no caso do Democracídio, tenha pecado um pouco, embora eu não vejo também problema nesse tipo de cinema muito didático. Mas é interessante que você jogue um problema para o espectador, né? Que você faça ele pensar, né? E não dê as respostas prontas, né? Então, você deixando esse problema nessa visão histórica de um cinema político, você leva muito mais o que o Silvio Tênis está falando, né? A ação, porque no final o que a gente quer é isso, né? E a gente vai pensar, por exemplo, na perspectiva do Eisenstein, né? Então a gente tem aí um Eisenstein na Rússia, né? Que começa essa ideia de fazer um cinema de vanguarda que tem uma inovação estética, uma liberdade artística que ao mesmo tempo comunique. Então os filmes da Companhia Bueiro Aberto, em última instância, o que predomina é a comunicação, né? Na hora de escolher o corte ali, se está a dúvida máxima, vai ser sempre assim, mas e o que o público vai pensar? E que público que é esse? É a classe trabalhadora, é a periferia, é os códigos da cultura popular que a gente já tem de contar histórias, de conversar, e também um pouco da cultura de massa, que querendo ou não, a periferia incorpora isso. Então, nesse sentido, eu acho que a nossa preocupação em relação ao público é pensar numa narrativa mais clássica, mais popular, mais comunicativa, né? E de estar sempre nesse diálogo, né? Eu acho que a gente não precisa de submeter a isso totalmente, mas de trazer isso, né? E também de lançar um problema para o público se movimentar de alguma forma, né? Então, eu vejo como uma preocupação que a gente tem que até assumir isso, porque é difícil, né? Falar, pô, eu faço meu cinema pensando no que as pessoas vão ver. Não, eu quero o que se dane os outros, né? Eu faço meu cinema, é o que eu quero. Não, no nosso caso, não. A gente não é só o que a gente quer, né? A gente está sempre pensando em quem vai ouvir e como que a nossa ideia vai comunicar uma resistência política, né? Que eu acho muito mais interessante, às vezes, que seja indireta, né? Que lance questões, né? Que lance problemas, né? Eu acho que até o filme do Jano traz um pouco disso. Legal. Agora, falando um pouquinho com a Kátia, eu queria saber como que foi a experiência, né? De assistir o filme. Eu soube que a família toda assistiu, alguns amigos também. Como que foi aí essa situação? Embora a gente não tenha podido se comunicar durante né, que a gente gostaria de poder assistir todo mundo junto, não dá, mas nós assistimos, depois nós comentamos, eu passei para os meus contatos, sabe? Muita gente gostou, elogiou, deu os parabéns.
né? Falou que o trabalho ficou bem feito, que elas não imaginavam que era daquela maneira, né? Como foi transmitido. E que nem o Daniel falou, é muito mais do que isso, né? Esse é um recorte realmente da realidade. Porque, na realidade mesmo, uma coisa que nem eu costumo dizer, o buraco é bem mais embaixo, né? Mas eu achei que foi assim, interessante, foi uma maneira. Hoje, inclusive, eu usei o seu filme para passar para uma moça que ela está engajada nessa luta contra o governo, né? E diz que está cansada de lutar. Falou, eu já apanhei na Lesp, será que eu estou lutando sozinha? Então, eu dei o exemplo do meu pai, ela falou, realmente, né? A gente sabe que tem hora que a gente fala, puxa vida, eu estou fazendo e ninguém faz, né? Mas é que nem o meu pai falava, faz a sua parte. Então, a gente tem que tentar fazer a parte da gente. Legal. Eu achei muito interessante isso também de você falar. É uma pessoa que é uma militante política, né? Uma pessoa que está na luta aí. Essa luta contra o governo, às vezes as pessoas pensam que é uma luta contra a figura do presidente ou a figura da pessoa. É muito mais que isso. É uma luta por direitos, é uma luta por uma vida mais justa, uma sociedade mais humana, né? E acho que é um pouco disso que o Jano expressou. E que bom que ele, a luta dele, e que bom também que esse filme possa trazer isso como uma forma de encorajamento, né? E um outro tema que eu queria trabalhar também com o filme é a importância dessa luta por memória, verdade e justiça, que foi uma luta que o seu pai também empunhou aí, tocou para frente e foi uma figura muito importante desses processos para as comissões da verdade, para trazer informações para o público em geral e inclusive para também fazer um pouco de uma restituição, de uma justiça para as pessoas e para as famílias que sofreram com a violência do Estado, com esse terrorismo de Estado que a ditadura representou. E aí eu queria saber como que foi esse processo de luta, se você também participou, acompanhou ele em alguma coisa, e a importância disso, inclusive hoje, né? Então, na época, eu não participei junto a ele, né? Eu apenas gostava de ler os livros que ele tinha, né? Inclusive, ele lia muito. E, às vezes, o exército ia em casa, levava um jipe cheio de livros, né? Levava muitos livros, que não sei nem o que eles deram, deve ter dado fim nesses livros. E eu sinto até saudades desses livros, né, que meu pai tinha, que a gente, talvez um dos motivos que eu tenha partido para fazer letras foi o hábito, né, de aprender a gostar de ler com meu pai. Meu pai lia muito para a gente. Antes do meu irmão nascer, ele comprou a coleção do Monteiro Lobato, né, o primeiro que nascesse iria herdar. E quando eu fui para a escola, eu não aceitava a cartilha, eu odiava a cartilha, eu achava que aquilo lá não tinha nada a ver. Então, eu queria aprender a ler e escrever para eu ler Monteiro Lobato, ler os livros que meu pai tinha, né? E, que nem você falou, alguma coisa assim, né? Ficou, eu já participei da frente de greve, né, do Estado, ia nas escolas, né? E ia nas passeatas. Então, alguma coisa tem que ficar, né? Tá na veia, né? A gente tem o sanguinho comunista. É isso aí. Então, muita coisa assim que realmente ficou, a gente não aceita ver tanta coisa errada, ver tanta injustiça, tanto preconceito, sabe? Não passa. E é que nem você falou, a gente não luta, não é o Covas que a gente debate, combate, não é a mentalidade, é o que eles fazem com o poder que eles têm nas mãos. E também tem aqueles que têm o falso poder que se acham no direito de massacrar o
outro. Muitas vezes os policiais, né, a gente sabe que eles se acham no direito, e esse governo do Bolsonaro, ao meu ver, não sei se eu estou falando besteira, mas ele é culpado desse aumento da violência policial, porque ele incentiva essa violência, em todos os sentidos. Ele incentiva a violência física, ele incentiva a violência psicológica, ele incentiva a homofobia, sabe? Ele dá declarações tão infelizes que eu não sei como que não tiraram uma criatura dessa do poder até hoje, sabe? Porque são coisas tão absurdas que não dá para aceitar um negócio desse. Então, a gente tem que abrir a boca e falar. Minha mãe às vezes fala, ó, cuidado, hein, com que você vai... Eu falo, mãe, mas não dá para ficar quieta. Não dá para fechar a boca. Eu já fui bloqueada, inclusive por colegas espíritas que querem divulgar um fascista, um genocida, querem que eu concorde com as ideias e divulguem uma coisa que é um absurdo, que eu não concordo. Então, me bloquearam. Mas não tem problema. Eu sei que eu estou fazendo a coisa certa, né? E estou tentando melhorar um pouco as coisas. Eu estou tentando lutar para mudar. Porque antes a gente lutava para melhorar. Agora a gente luta para evitar que a gente perca o que já foi conquistado, né? E esse governo, esse desgoverno, né? Quando, como ele falou, quando o PT, quando foram tirar a Dilma, a gente sabia que ela não estava fazendo coisa errada, mas eu sempre comentei, inclusive com meus irmãos, ela pode estar errando, mas quem será que eles vão pôr no lugar dela? Quem será que eles estão querendo pôr no lugar dela? Então, a gente sabia que aquilo lá era um golpe. Muita gente não enxergou, mas a gente sabia que por trás daquilo tinha um golpe. Que tinha gente querendo, se aproveitando da situação para poder reverter a situação. Porque a gente sabe que a classe rica continua cada vez mais rica e a pobre cada vez mais pobre. Quanto mais eles puderem massacrar o povo, eles vão fazer isso. Porque do povo eles só querem o dinheiro. E o poder de estar enfiando o pessoal cada vez mais para baixo, pisando na cabeça do povo. Então, e aqueles que não têm... Por que o presidente fala que a Covid é besteira? Negócio? Porque aquele povo que não tem trabalho, que não tem dinheiro, para ele não interessa, não está contribuindo para ele ficar mais rico. Para os grandões, né, os granfinões continuarem explorando cada vez mais. Então, eles querem... Então, se eliminar a grande maioria da população miserável, para ele é uma boa. A gente sabe disso. Então, eu acho que isso foram coisas que meu pai deixou com a gente, né? Deixou para a gente. Eu lembro que eu era pequena, uma vez, nossa casa não tinha muro. E nós tínhamos um cachorro amarrado num canto do terreno, né? Que a casa tinha 2 entradas, assim, né? A casa foi construída no meio do terreno. E certa madrugada, era umas 5 da manhã, 4 e pouco, 5 horas, minha mãe viu alguém no quintal. Ela tinha aberto, ela foi pegar o coador para passar café para o meu pai e viu alguém no quintal. Então, ela trancou a porta rápido, mas foi tempo dela fechar a porta e a pessoa forçar, né? Aí ela chamou meu pai subiu no vitrô da cozinha e falou, o que você está fazendo aí? Aí ele falou, vai embora, né? Ele falou para o rapaz, vai embora. E o rapaz ia fugindo do lado do cachorro. Aí meu pai falou, não vai por aí não, que o cachorro vai te morder, vai pelo outro lado. Então, isso virou até piada na família, né? Mas a gente sabe que ele tinha consciência de que a miséria, muitas vezes o roubo, né, o marginal, ele é fruto da sociedade.
maioria rouba porque não tem condições. A gente vê as crianças saem formadas do ensino médio, formados aqui. Mal sabem ler e escrever, por mais que a gente se esforce, a gente é minoria. Então, eles sabem que muitas vezes o ladrão é fruto da sociedade, dessa sociedade podre que nós temos. Então, eles se preocupavam com isso daí. E a gente trouxe, né, essa herança, esse modo de pensar. Às vezes a gente fala, puxa vida, mas tem gente que já tem propensão para o mal, mesmo que tenha uma vida melhor, a pessoa ainda não tem, né? A gente batalhou, mas nós tivemos. Foi difícil para nós? Foi, mas nós tivemos mais chance do que muita gente está tendo. Então, a gente sabe que a maioria é fruto dessa sociedade mesmo, dessa sociedade podre que nós temos. O coitado sai do ensino médio. Antigamente, ele era excluído da escola. Hoje em dia, ele é excluído dentro da escola. Porque ele sai e não está formado a nada. Ele vai trabalhar no quê? Vem o cara, oferece uma droga para ele vender, um roubo para ele fazer. Muitas vezes pode ser cabeça fraca, até sim, mas às vezes é a única alternativa que ele acha que vai solucionar a vida dele. Sim. E a gente sabe que muitas vezes ele foi empurrado para essa situação. E meu pai nos ensinou a tentar mudar essa situação. Não é fácil, né? Mas pelo menos a gente tenta ser um pouquinho mais humano, tenta a melhorar a situação, abrir o olho das pessoas também, tentar melhorar o ensino, tentar melhorar, poder dar um apoio a alguém, embora na situação financeira seja difícil, mas quando a gente pode, a gente tenta. Eu não vou resolver o mundo, mas o momento daquele ali eu estou resolvendo. Sabe, é duro. Um dia desses eu fui no mercado, até me emociona, tinha um senhor de uns 50 e poucos anos, ele não tinha dinheiro para comprar 1 litro de leite. É claro que eu estava numa situação complicada, mas eu paguei o leite para ele. Mas eu paguei aquele dia. E o que ele vai fazer com 1 litro de leite, gente? Não dá para nada, não dá para um dia. Que vida é essa? Um país, uma terra que dá de tudo. No Brasil, tudo que você planta dá. E o povo passando fome. É um absurdo um negócio desse. Então, não dá para aceitar. Então, é isso. Meu pai ensinou muita coisa boa para a gente, sim. E a gente não consegue, não tem a coragem que ele teve de enfrentar da maneira que ele enfrentou. Não temos, não. Eu, pelo menos, nunca tive aquele pique. Enfrentei greve, enfrentei polícia, sim. Até eu brinco com a última greve que eu fui, jogaram gás na gente, jogaram. Aí eu contei para o meu pai, né? Ainda ele brincou, ele falou: minha filha, isso aí é um treino. Isso aí é só um treino, é só o começo. Só que depois eu fiquei doente, infartei e o médico me proibiu. Mas agora, nessa situação em que nós estamos, nem que seja pela internet, eu tenho que falar alguma coisa, eu tenho que tentar me manifestar. Não dá, a gente não é mosca morta também. É isso aí. Tem que tentar fazer alguma coisa. E o Jano, ele tem uma frase que eu mostro no filme, né, que ele fala, né? Que democracia e liberdade, quando as pessoas não têm o que comer, não têm onde morar, é impossível. Não pode ser caracterizado como liberdade, né? Não pode ser caracterizado como democracia. De jeito nenhum. É isso aí. A pessoa não tem onde dormir. É isso aí. Democracia política só existe com democracia social, né? Com a democracia econômica, né? Com igualdade de oportunidades. Aí a gente consegue pensar em democracia. Sem isso é impossível.
Você vê o povo dormindo na rua, como é que pode? Sabe? É uma coisa que dói. E você não pode fazer nada. Eu estava falando para minha mãe, eu sei que é perigoso, mas tem hora que dá vontade de pegar esse pessoal da rua e trazer para dentro de casa. É perigoso, mas tem hora que dá vontade de fazer isso, porque eu acho inconcebível gente com tantas propriedades, que nem uma idiota falou na internet, no Face, que o Boulos é contra a propriedade. Eu falei, ele não é contra a propriedade, ele é contra o excesso da propriedade de alguns em detrimento de outros, que não tem sequer onde encostar a cabeça. Sabe? O pessoal não sabe distinguir ou não quer distinguir as coisas. Meu pai nunca também foi contra você ter uma casa. O contrário, ele nunca foi a favor do luxo, né? Ele achava que isso não era importante. Mas ter um lugar para morar, ainda nem que fosse de aluguel, é isso que ele falava, nem que fosse de aluguel, mas a pessoa tem que ter um canto, tem que ter como pagar aquele aluguel, tem que ter condições de dar estudo para o seu filho, sabe? Saúde, segurança. A educação não é só a educação de ir na escola, é você assistir um teatro, você assistir um cinema, você ir numa exposição, que nem meu pai dizia, o povo tem que ter cultura, tem que ter direito a ir em shows, a ir em cinemas, a ir em teatro, assistir exposições, ver coisas diferentes, direito de comprar livros que a pessoa não tem. Hoje em dia, até para a gente que já tem, a gente tem um salário, está difícil de poder comprar um livro. Então, como que a gente vai formar esse cidadão sem ter nada, sem ter direito a nada? É complicado o negócio, viu? Sim, é isso aí. Beleza, Kátia. Então, agora eu vou partir aqui para o Daniel e já vou fazer uma pergunta aqui para encerrar, na verdade. Nós temos pouco tempo aqui agora e eu vou falar um pouquinho sobre a questão do cinema novo, né? O cinema novo tem algumas fases, a gente vai ver uma fase mais otimista no início, depois do golpe militar uma fase um pouco mais pessimista, e me parece que tem uma síntese, né? Um processo de finalização desse ciclo do cinema novo com o cinema operário, né? Com o cinema produzido pelos trabalhadores, assim, retratando a luta dos trabalhadores no final dos anos 70 e começo dos anos 80. O Leon Hirschman tem disso, e isso também é um retrato da luta do Jano Ribeiro, né, que foi um militante sindical também. E usei algumas imagens do ABC da greve no filme e tudo mais para retratar um pouco dessa luta sindical. O que você acha desse processo e qual que é a influência do cinema novo aí no seu fazer do cinema? Eu acho que a questão, né, que eu tinha comentado, o cinema político, ele tem que estar nesse diálogo com o povo, né? Eu cito até aqui o livro do Jean-Claude Bernardet, né, que é o Cineasta, as Imagens do Povo, onde ele fala do modelo sociológico, né, que os cineastas ordenaram, criaram, né, nos anos 60, no começo do cinema novo, articulado com o Partidão também, né, no sentido de pensar a realidade popular nessa perspectiva já pronta, né, dos cineastas que querem falar com o povo, mas não a partir necessariamente do que o povo vive ou pensa, mas a partir de uma visão que eles têm do povo, que às vezes é paternalista, muito vanguardista, muito estereotipada, né? Você pega um filme tipo 5 Vezes Favela, né? Que foi feito pelo CPC da Uni, é muito maniqueísta, né? O povo ali aparece o coitadinho, e tanto que o pessoal que era da favela, por exemplo, não quis ver o filme. Então, na verdade, essa preocupação que nós temos hoje no nosso cinema da Companhia Voeiro Aberto, o cinema novo tinha, que era justamente sempre estar pensando no povo, né? Seja numa perspectiva de que o povo é preciso de criar uma arte que
traga uma ruptura maior estética, e isso representando o popular ao mesmo tempo que você rompe com ele, ou seja, numa perspectiva mais de assumir, né, vamos dizer, os valores do povo e tentar fazer uma comunicação mais imediata e mais, talvez, tradicional, né, seria essa palavra, né? Mas a gente está sempre pensando em como chegar ao povo, né? Então você vai pegar quando veio o golpe de 64, a gente começa a questionar isso. Esse questionamento que o Cinema Novo fez é o mesmo que o Partidão, em tese, fez, né? Que gerou todo aquele racha, né? Que depois, né, o Marighella, né? E toda a discussão de que a leitura que o partido fazia no pré-64, né? Foi uma leitura errada, né? Porque o povo, né, não se mobilizou contra o golpe, né? Foi um golpe silencioso, uma reação silenciosa da esquerda, né? Então, a esquerda como um todo não se comunicava com o povo e o cinema também não se comunicava. Então, o cinema começa a repensar isso, né? E a gente vai ver, eu acredito que nos filmes dos anos 80, do começo dos anos 80, pode ter sido outros filmes também, a gente pode pensar nisso, mas a gente pegar, por exemplo, Eles Não Usam Black Tie, O Homem que Virou Suco, né? Que são filmes que nascem nesse movimento de maior protagonismo do operariado, né? Porque também havia uma preocupação antes muito próxima com o homem do campo e tal. Um cinema que eu acho que ele consegue realizar esse ideal do cinema novo, né? Foi a primeira vez, tanto que o Leon Hirschman, quando foi fazer Eles Não Usam Black Tie, ele grava o ABC da greve e é um processo de pesquisa para ele, né? Que ele vai fica 3 meses lá no ABC, retratando aquelas greves e, ao mesmo tempo, ouvindo histórias dos operários, né? Então, uma tentativa de aproximar mais com esse operariado, né? De partir um pouco dele, né? Então, você vê como esse diálogo ele é muito mais autêntico do que aquele diálogo pronto do começo do Cinema Novo, né? Eu acho que a própria esquerda também, como um todo, ela consegue também esse diálogo maior, né? Com o movimento operário, para ele simbolizar não apenas uma luta de greve, mas uma luta pela redemocratização. E eu acho que esse cinema que é feito nos movimentos operários, ele finalmente realiza isso, né? De o povo se ver na tela, não de uma forma simplista, né? Porque você vai ver que os personagens têm contradições, que a questão da luta operária também não é tão simples, uma equação tão fácil de ser resolvida como a gente via em outros filmes, né? E também o público, né? Quando você vê a recepção desses filmes, né? Quando ele é visto por esse público e as pessoas gostam de assistir ele. Então você vai ver, por exemplo, Eles Não Usam Black Tie, que teve uma grande repercussão, né, dentro do movimento operário, né? Então eu acho que o Cinema Novo ele deu esse passo. E aí eu fico pensando que hoje em dia a esquerda tem que pensar um pouco nisso, né? É muito difícil hoje, tudo é muito relativo, né? Tudo porque assim fala, não, a gente é de esquerda, então o cinema de quebrada ele é de esquerda, né? É difícil rotular também, acho, né? Mas os cineastas, a maioria se colocam, né, na perspectiva anticapitalista, na perspectiva para lutar contra a extrema-direita e tudo isso, né, por igualdade. Então, beleza, gente. Estamos aí nos encaminhando para o encerramento aqui do nosso debate. Convido todos vocês a curtir as nossas páginas da Companhia Bueiro Aberto, a página do Facebook, a seguir a página no Instagram, a também se inscrever no canal do YouTube, assistirem o filme Jano Ribeiro de Lutas e Sonhos, ao filme Democracídio, e explorarem aí o nosso canal do YouTube também, que tem muito filme lá, muito material sobre resistência política, cultura popular e muitas outras coisas. E aí eu vou passar aqui a palavra então para a Kátia, para fazer o encerramento, para dar uma palavra final aí, se você quiser indicar o seu blog também para leitura, não sei se é o caso, né, mas está com você a palavra. Inclusive, eu tentei acessar o meu blog e eu não consegui, você acredita? Eu não sei por quê. Não consegui acessar, eu queria, inclusive, atualizá-lo, né? Talvez eu tenha que fazer outro, mas depois eu vejo isso. Eu quero agradecer, né, pela oportunidade, o que vocês estão fazendo, para a gente é uma grande honra.
Quero dizer mais uma vez da herança que meu pai deixou, das coisas boas que ele nos deixou. E eu não sei se você sabe, mas ele foi guarda-costas do Luiz Carlos Prestes. Olha, Ele chegou a ser guarda-costas, só que ele nunca usou uma arma. Uma vez nós tínhamos na Rua Coimbra, lá onde a gente morava, em Diadema, tinha uns cachorros de uma família de alemães que eles deixavam o cachorro atacar as pessoas na rua. E o papai chegou a comprar uma arma para se defender, mas depois ele é tão afeiçoado à arma que ele jogou dentro de um poço abandonado. Porque ele era uma pessoa que era, em relação à natureza, ele falava que os animais faziam, muitas vezes, eram instigados pelos donos, né, para atacar as pessoas, e que não existe animal ruim, existe animal ele tem um instinto dele. Inclusive, uma vez apareceu uma cobra no nosso quintal e os vizinhos, minha mãe, queriam matar a cobra de jeito nenhum. Ele pegou a cobra, tirou com cuidado, levou lá no mato e soltou a cobra no mato. coragem, eu não tenho essa coragem. Ele fez isso. Então, também é uma das influências, porque eu me tornei vegetariana 37 anos atrás e agora, esse ano, eu passei a ser vegana. Poxa. Em respeito à natureza. Desde abril que eu não consumo mais nada de origem animal. Então, se você for olhar assim, né, o pessoal for olhar a minha vida, tem muitas coisas que são decorrentes mesmo daquilo que a gente vivenciou. Depois, devagarinho, a gente vai aperfeiçoando, né? Vai melhorando as coisas, mas muitas coisas são exemplos dele. É o exemplo da fé, da coragem, da perseverança, a fé no ser humano, né? Apesar das lutas, né? Das torturas que ele sofreu, mas ele sempre falou que a gente tem que ter coragem para lutar e nunca entregar. Ele falou, melhor a gente morrer lutando do que se acomodar. Mas ele sempre respeitou também aquele que não estava disposto a enfrentar. Então, ele dava o exemplo da luta, da coragem, era uma pessoa que ele podia deitar, chegar em casa das reuniões políticas 3, 4 horas da manhã, quando era 5, 6 horas, ele já estava se barbeando para ir trabalhar. Então, ele sempre também foi um exemplo de luta nesse sentido, a luta no dia a dia, a batalha diária, e sem reclamar. A gente nunca via meu pai reclamar que estava cansado, que não queria mais aquilo lá. Ele vendia coleções, né, que nem você colocou, ele batia muitas vezes de porta em porta, mas ele nunca foi de reclamar de nada. A gente nunca viu meu pai reclamando das coisas erradas. Ele reclamava, sim, das injustiças, mas ele sempre foi uma pessoa que ele foi muito batalhador. Então, isso a gente também aprendeu com ele. E ter fé na vida, fé que as coisas vão melhorar e que se a gente pudesse ser esse agente transformador, que a gente tem que enfiar a cara e ir em frente. Se nós temos um esclarecimento maior, nós temos uma obrigação maior. E para poder tentar mudar, melhorar um pouco o mundo. É isso. É isso aí que eu levo comigo. Muito bom. Muito bom. Obrigado, Kátia. Prazer ter você aqui hoje. Foi um papo bem interessante. Foi muito bom, foi gostoso. Legal. Agora eu passo a palavra aí para o Daniel fazer o seu encerramento. É isso aí, né? Eu acho muito interessante o debate e poder ouvir a Kátia aí, um depoimento realmente impactante. Eu acho
eu fiquei ouvindo aqui só pensando da gente gravando ela, né, falando, né, quem sabe num futuro aí para um documentário que eu acho que é um depoimento bem importante, né, sobre uma perspectiva também, né, de quem viveu essa situação, né, de luta política da época da ditadura, estando próxima de alguém que era um militante, né? Então, achei muito interessante. E aí, o pessoal também quiser pensar um pouco essa coisa do comunismo, da política e do cinema, né? A gente pode ver, eu indico, né, vários filmes aí do cinema novo, né, que eu citei aqui, do Leon Hirschman, e também a gente pegar o cinema do Eisenstein, aí a gente pode achar algumas coisas que a gente consegue entender a história, né, do Brasil, a história da política, a história social, a partir vendo esses filmes, né? São filmes que retratam muito bem um período, né? E que tem um aspecto até educativo, né? Que eu acho bem interessante nesse filme do Jano Ribeiro também, e no Democracia, que é um filme também que já rodou escola, tem uma perspectiva também de nesse sentido, né? Para quem quer estudar história, você pode estudar através do filme, né? E muito bacana também esse diálogo, a gente desenvolver mais, repensar isso em cada filme, né? Trazer perspectivas, né? E é isso aí. Valeu. Sabe que, por ironia do destino, eu moro atrás da Vox. Acho que em terreno, no lugar, o condomínio que eu moro, acho que é onde meu pai fazia as reuniões. Com certeza, agitação política, né? É isso aí. O destino não quer Interessante, outra né? coisa. Sim. Bom, gente, então é isso aí. Muito legal, bacana esse debate. E eu faço encerramento aqui citando outro militante do Partidão, Ferreira Goulart, que diz: com 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. É isso aí, meu povo. Obrigado. Valeu.